Fala aí pessoal, tudo bem? Prof. Salva na área. Estou aqui dando sequência aos nossos estudos de trigonometria. Já falei de muitas coisas, das razões trigonométricas, já falei dos ângulos correspondentes, dos radianos, lei dos cossenos, lei dos senos, uma porção de coisa bacana e necessária para você que está aprendendo sobre matemática e principalmente trigonometria. E esse vídeo daqui é para falar sobre a função seno. Tá bom? Ou seja, a gente está entrando nas funções trigonométricas. É muito importante isso e vocês já vão ver por que é muito importante. Tá? Então, se você puder se inscrever no canal, isso vai ajudar bastante aqui o prof e motiva a continuar fazendo os vídeos. Então, bora dar uma olhada aqui na tela para fazer esses exercícios. Ou explicação, melhor dizendo. Não é exercício, só explicação. Bem, aqui eu tenho o GeoGebra, né, mas deixa eu abaixar esse aqui. Então a função seno faz parte desse conteúdo das funções trigonométricas, né? Tenho aqui um jeito bem algébrico, bem generalizante, assim, bem geral de escrever essa função. Então uma função seno é algo que tem duas variáveis, pelo menos, né? Uma variável independente e a variável independente. Então, no caso, o x é independente, então pode ser qualquer número real, e o y é a variável que depende do x, portanto, ela é uma função. Tá? Então, esse que está em laranja, essa função aqui em cima, está num termo bem geral, e a de baixo é esse aqui, né? Eu posso escrever o A como 2, o B sendo 3, o C sendo π e o D menos 10, por exemplo. Isso é uma função seno. A mais óbvia de todas, é claro, é y igual a seno de x. Eu quero te mostrar como é que vai ficar no gráfico, a gente analisar um pouco melhor sobre isso, e é claro que eu vou usar o GeoGebra, que é um software de geometria dinâmica livre, então eu posso usar e fazer meus vídeos aqui à vontade. Tá? Então, bora ver isso aqui. Então, eu tenho aqui o GeoGebra. Para melhorar o nosso entendimento, eu coloquei o eixo x com uma unidade de π em π. E você já vai ver por quê. Então, vamos começar fazendo o círculo trigonométrico. Onde que vai ser o meu centro, né? Então, eu já vou botar aqui sendo 1 e 0. Pronto. Então, só lembrando que a circunferência trigonométrica aí tem raio 1. Tá? Legal. Boa. Bem, vou pegar um número aleatório aqui para servir como nosso ângulo, como nosso x. Então, vou escrever aqui de 6π até 6π. Pronto. Então aqui é o número 1 e vai até o 6π ali. Né? Aqui está como um número real, né? Mas só lembrando que 6π, na verdade menos aqui, né? Vou botar no mais. 6π pode ser escrito em radiano, então, enfim, existe essa relação entre o número real e o radiano, então eu posso escrever isso daqui. Me garante. Tá. Vou escrever um ângulo com uma amplitude fixa daqui até aqui. Qual a amplitude fixa? O A, no sentido anti-horário. Pronto. Legal. Então, por exemplo, aqui, ó, que é o próximo de 3,14, vou botar aqui. Enfim, alguma coisa que próxima ao 3,14 seria o π, né? Então dá 180 graus ali, π radianos dá 180 graus, e acho que você entendeu. Além disso, eu vou precisar de escrever o meu seno, então vou botar aqui uma perpendicular, um vetor que sai daqui e vai até aqui em cima.
Então, esse aqui é o meu seno, né? Esse vetor aqui, esse espaço orientado, que esse... Oi, cacete! Esse não é espaço orientado, né? Esse segmento orientado, né? É o meu seno. Então, quanto é o seno de 43 é alguma coisa que está aqui, né? Enfim, antes do 1, aqui, né? Certamente. E aí eu posso ir mexendo aqui, né? Conforme eu vou mexendo, isso vai acontecendo. Para um número maior que 2π, ele volta e tudo se começa novamente. Tá, mas vamos olhar só aqui na primeira volta. Repara que conforme o ângulo for crescendo, né, o seno, né, nesse primeiro quadrante também vai crescendo. Ó. Pequeno, aí aumentou. Chega ali no máximo 1 e depois o seno vai diminuindo, passa pelo zero. Chega no mínimo aqui em algum lugar que o mínimo é -1, volta a crescer, né? Veja bem, pô, mas o tamanho está diminuindo, professor. Como é que está crescendo? É porque é negativo, tá? Então, digamos que aqui seja -0,9, -0,6, está crescendo. Está crescendo, volta para o zero, né? Continua a crescer. Então, o seno ele tem esse aspecto do tipo, ele é uma coisa que vai crescendo, aí ele diminui, aí volta a crescer. E tem um limite máximo, né, e um limite mínimo. Então, uma coisa que a gente pode, né, ter certeza absoluta sobre essa função, né, essa não necessariamente, mas essa daqui, é que a imagem dela, né, os valores possíveis variam de -1 até 1. Está dentro desse intervalo. O domínio é real, não tem problema nenhum o x ser qualquer número, mas o y tem que variar de -1 a 1. Tá? Beleza. Mas ainda não viu o gráfico, cara. Me mostra o gráfico do seno. Vou mostrar, calma. Aguenta aí. Então, o que eu vou fazer é pegar um ponto qualquer aqui. Eu vou escrever aqui embaixo, tá? Se você não está vendo. Porque geralmente eu boto minha cara aqui embaixo. Mas aqui eu vou escrever um ponto que a primeira coordenada dele, o x, vale o A. E a segunda é seno de A. Então, cadê este ponto? Tá aqui. Ponto D. Então, se liga só. Aqui é 6,75, alguma coisa maior do que 2π, né? 2π é maior do que 6, certamente. E o seno dele tá aqui, ó. Que corresponde aqui, se a gente quiser ver, ó. É sempre... é esse tamanhinho aqui. Posso até fazer bonitinho aqui, ó. Vai ficar legal. Selecionar essa reta e botar pontilhada. Aqui. Então, conforme eu vou mexendo, ó, olha como é que o ponto D se refere. Talvez esteja muito pequeno, vou aumentar ele um pouco aqui. Esse ponto D, tamanho do ponto. Pronto, tá meio exagerado ali, mas olha como é que ele vai se mexendo. Ele chega ali no mínimo, que é o -1, passa ali pelo zero, no π, volta para o zero aqui, volta para o mínimo e isso vai acontecendo. Então, se eu botar o rastro aqui, a gente vai ver como que fica este gráfico. Pode dar play.
Calma que ele já vai voltar. Então o gráfico fica essa onda aí, né? Aqui, ó. Beleza? Então tá indo do 6π até o menos 6π, com certeza isso vai acontecer. Tá? Esse é o gráfico do seno de x. Y igual a seno de x. Uma coisa muito importante que eu preciso dizer é que isso é uma função circular. Então, para coisas cíclicas, para coisas que se repetem, a gente pode modelar essa coisa através de funções como funções do seno, função trigonométrica. Então, assim, a corrente da tomada, que é uma corrente alternada. Então, né, se você olhar num osciloscópio, que é o instrumento que mede essa corrente, né, enfim, tensão, você vai ver que ela é toda assim. Né? A altura de uma roda gigante. Né? A pessoa que está lá numa roda gigante, ela vai fazer assim, coisas do tipo. Né? O movimento de um planeta. Nossa, tem muitas aplicações para as funções trigonométricas, que são funções circulares. Tá bom? Agora, então o gráfico do seno é essa onda. A graça está em o que acontece se eu for mexendo nesses parâmetros, né? Ou seja, esses números aqui, o A, o B, C e o D. Tá? Então, deixa eu começar aqui tudo novamente, que vocês já vão ver o que acontece. Né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Aqui é o A, aqui é o B, C e D. Legal, vou começar suave, né? Que é o 0. Esse aqui sendo 0. Se eu conseguir o C também sendo 0. O B sendo 1 e o A sendo 1, ou seja, a função seno de x. Então, escrevo aqui, y é igual a A, que multiplica o seno de B, que multiplica C, ou C, x, mais C, mais D. Pronto. Né? Então, é a função, aquela que a gente acabou de ver, seno de x. O que acontece se eu mexer no parâmetro que multiplica o seno? Repara que se eu multiplicar por 2, por exemplo, o meu intervalo... Deixa eu diminuir aqui o meu... O meu intervalo de máximos e mínimos vai ser multiplicado por 2. Então, o meu máximo, em vez de ser 1, não vai ser mais 1, vai ser 2. E o mínimo, em vez de ser menos 1, vai ser menos 2. Então, olha o que acontece com a função quando eu botar aqui no 2. Essa altura da onda, ela aumenta. Essa amplitude da onda aumenta. Tá? Então, se for 0, enfim, aí não adianta nada, vira uma reta. Mas... E o negativo, né? O que vai acontecer? Repara que aqui, ó, quando é positivo, ela começa do 0 e vai até π sobre 2, π e menos π sobre 2. Agora, quando é negativo, isso se inverte. Tá? Então, ela se reflete. O que acontece se eu multiplicar o x? Vamos ver. Opa. Então, se eu aumentar, né, se eu multiplicar ele, se for 3x, por exemplo, que seno de 3x,
nossa, você vai ter mais ondas. Essa frequência vai ser mais rápida, né? A quantidade de vezes com que essa onda se repete ao longo de um intervalo, né? O período da onda, né? Esse intervalo aqui de 0 até... Ela começa aqui, aí ó, uma onda aqui. Aí depois, outra onda aqui. Esse aqui é o de pi em pi, né? Na verdade, vamos botar aqui no 1, que é melhor. De 0, aí ela vem, termina aqui. Esse intervalo em que ela se repete, né, esse desenho se repete, que demora para se repetir, é o que a gente chama de período. Então, quando a gente olha lá, a frequência da lâmpada é 60 Hz, significa que você tem 60 ondas em 1 segundo. É a frequência da onda, quantas vezes isso está se repetindo em um intervalo. Tá? Então, esse parâmetro B me diz sobre essa frequência. Então, se aqui é 5, esse período aqui vai ser π dividido por 5. Por incrível que pareça. Tá? Então, ó, vamos botar isso daqui. O período do seno de x, período, é 2π. Tá? E se eu multiplicar por b, como eu fiz aqui, nesse caso laranja aqui em cima, né, o meu período passa a ser, então, por exemplo, y igual a seno de 3x. O meu período passa a ser 2π dividido por 3. Tá? Então, quando eu tenho esse b, o meu período é 2π dividido por b. Tá? E lembrando que período é quanto tempo demora, né? O tamanho dessa distância aqui. Beleza? Ok. E o C. O que o C faz? Caraca. E aí? Deixa eu botar aqui perto do π para a gente dar uma ideia. Se eu botar no 0, repara que essa ondinha aqui sai aqui do 0, né? Conforme eu for mudando, a onda vai chegando um pouco para o lado. Então essa é a fase. É o que a galera, principalmente a galera da elétrica, chama de fase. E o D tem a ver com esse deslocamento vertical. O D, um deslocamento vertical, né? O C, um deslocamento horizontal. Chega para o lado, para a direita e para a esquerda. E o D para cima ou para baixo. Tá? Então vou fazer aqui um exemplo bem suave, tá? Que é o seguinte. Imagina que eu tenho y igual a 2 seno de 5x mais 9 menos 10. Menos 10 não, já está ali. Menos 1. Qual é a imagem dessa função? Então, a imagem ela era para ser, né, isso daqui, se fosse só seno de x, né, ela é para ser de menos 1 a 1. Repara que o 5x mais 9 não vai mudar a minha imagem. Deixa eu botar aqui no 0. Aqui, ó. Não muda, continua sendo do menos 1 a 1. Tá? Então o único que muda é esse A. Então a imagem aqui é de 2, que vai de menos 1 a 1. Fechado, não é aberto. Menos 1.
Ou seja, a imagem é de menos 2 a 2, menos 1. Menos 1 em cada um desses troços. Então é de menos 3 a 1. Essa é a imagem. Tá? O período dessa função. O período é 2π dividido por 5. Ele vai se repetir de 2π dividido por 5. Tá? Então essas são coisas que, por exemplo, podem ser perguntadas numa questão. Tá? Eu vou fazer um vídeo falando sobre o cosseno também. Estou preocupado aqui porque vou ter que falar a mesma coisa do cosseno. Os parâmetros são os mesmos, tá? E eles refletem a mesma coisa. Mas se você tem alguma dúvida aí, é claro que a gente vai ver isso na nossa aula não só presencial, mas enfim, síncrona. Mas escreve aí embaixo se você tem alguma dúvida, se não entendeu algum passo, se não ficou tão bom assim o vídeo, me conta aí nos comentários, deixa o seu gostei se você gostou e, por favor, se inscreve no canal para me motivar a fazer mais vídeos. Falou? Um beijo, galera. Vejo vocês ali no cosseno. Até mais.